para as suas considerações finais. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer as considerações feitas pelo deputado Sérgio Vidigal, deputado Pompeu de Matos, deputado Hélio Costa. Acho, como foi dito, que por todos, por vossas excelências nesse momento, o que aqui se busca nessa comissão é, vamos dizer, esse lugar ao meio, essa ponderação, essa calibração do sistema. Como disse o doutor Rafael, o ordenamento jurídico mais recente, ele vem se moldando, buscando a segurança jurídica de todos, inclusive dos gestores, inclusive dos operadores do direito, inclusive de qualquer agente público, do pregoeiro, de uma comissão de licitação, que quer ter segurança no seu agir, que não fique o seu comportamento, como disse o deputado Pompeu de Matos, por um simples olhar transverso. Não gostei do seu olhar, vou manusear uma ação de improbidade administrativa. Obviamente, deputado Hélio, nós não estamos aqui longe, ninguém, de caçar as bruxas, e como foi muito bem dito por vossas excelências, as instituições são necessárias para a democracia. O que a gente está aqui buscando é uma calibração do sistema. O deputado Tadeu Alencar me perguntou se eu sou professor. Deputado, presidente, eu costumo brincar com meus alunos que sábio foi Aristóteles, que disse que a virtude está no meio. Ele só não disse onde é que é o meio. E a nossa função aqui é tentar calibrar esse sistema. E eu imagino, vossas excelências, como disse o deputado Sérgio Vidigal, quando às vezes a gente ouve, e andando pelos corredores, assim, as coisas são decididas na Câmara, no Senado, sem um debate. E como nós vemos esses corredores cheios, a democracia efetivamente pujante, cada um discutindo, colocando seu ponto de vista, eu imagino um nó na cabeça de Vossa Excelência, com todo respeito, vem aqui, ouve o doutor Fernando Comim, com todos os seus argumentos, todos os seus fundamentos muito bem colocados, elegantemente, e depois um advogado público com uma outra visão, e daqui a pouco um ex-prefeito com uma outra visão, alguém da frente municipal dos prefeitos, cada um com um ponto de vista diferente. E aí, Vossa Excelência são com essa árdua missão de tentar arranjar o meio, a calibração do sistema. E respondendo, então, de forma pontual as colocações do deputado Sérgio Vidigal, eu acho importante a legitimidade da advocacia pública com as considerações que eu fiz aqui, como o doutor Rafael ratificou as minhas palavras, a necessidade de um órgão colegiado. E aí, doutor Rafael, temos que lembrar que boa parte dos municípios brasileiros não tem uma advocacia pública efetiva, então talvez teria legitimidade naquela advocacia pública efetiva, no órgão colegiado, para que a ação de improbidade, como eu disse no início, nós não sairemos do fogo e cair na brasa, e aí ficar a cargo do procurador comissionado de plantão do ex-adverso político do agente municipal. Mas, respondendo de forma precisa, eu não entendo que isso seria uma inconstitucionalidade, porque o interesse do município, que eu verifico, seria um interesse financeiro, de uma lesão ao patrimônio. E aí a advocacia pública ela tem competência para fazer isso. O que tem que ficar claro aqui, e esse é o ponto, que nós não podemos cair no argumento de que mexer na lei de improbidade é não responsabilizar a culpa. Não é isso. O agente que agiu com erro grosseiro, com culpa grave, será responsabilizado pela esfera competente, quer seja perante o Tribunal de Contas. O que o projeto está trazendo é que só responderá se a conduta for dolosa. Então, não está isentando nenhum agente político, nenhum servidor público. E, excelências, a ação de improbidade não é para político. A ação de improbidade é para agente público, é para o pregoeiro, é para a comissão de licitação. Eu tenho a oportunidade de viajar esse Brasil falando para agentes de contratação, para pregoeiros, para fiscais de contrato. Hoje um prefeito tem dificuldade de nomear um secretário, nomear um pregoeiro, nomear um fiscal de contrato, todos estão com medo. E aí, numa sociedade que todo mundo tem medo de exercer a função pública, tem algo que precisa ser calibrado. Eu acho... Obrigado. Eu acho que quando pessoas de bem estão com medo, tem algo de errado.
E essa é a calibração, e não é sinônimo de impunidade. A responsabilidade será pelos meios adequados. E aí, de certa forma, já respondendo à pergunta do deputado Sérgio Vidigal sobre o artigo 18, parágrafo 1º, a questão da culpa, eu interpreto o parágrafo 1º do elemento subjetivo do artigo 18, parágrafo 1º, quando fala em culpa, elemento subjetivo, eu tenho que interpretar conjuntamente com toda a lei. E tanto o artigo 9º, como o artigo 10, como o artigo 11, traz o elemento dolo. Então, toda conduta de improbidade tem que ser dolosa, pelo menos é o que consta no projeto de lei, e assim eu espero que permaneça. E, finalizando, é um ponto muito sensível, eu gostaria de falar, mas não tive tempo, agradeço a pergunta, também já não tenho tempo agora, mas vou contar com a compreensão e a bondade do presidente e do relator. Eu particularmente, acho que é necessário um termo de ajustamento de conduta ou acordo de não persecução civil, mas, como pontuou, sugeriu, eu acho, na pergunta do deputado Sérgio Vidigal, eu acho que nós já devemos colocar, talvez, algumas condutas que não poderia ser objeto desse acordo. As condutas mais graves. E aí eu já elenco do artigo 9º. Então, o artigo 9º, que é o enriquecimento de forma dolosa, não poderia, ao meu entendimento, ser objeto de persecução. O dispositivo traz de forma aberta, diz que em razão da gravidade, mas eu acho que cabe a ponderação, já que a essa casa legislativa, que faz sempre muito bem esse papel de ponderar os interesses envolvidos. E também entendo que é importante, sim, a homologação pelo Poder Judiciário. O acordo de não persecução é uma importante ferramenta, quer seja de índole criminal e civil, mas também já verificamos, infelizmente, alguns momentos que algumas pessoas, e não a instituição, deputado Hélio, infelizmente utilizaram mal. E eu acho que é o caso dessa homologação pelo Judiciário, um mecanismo de controle. Toda a democracia, ela vive quando um poder, um órgão, pode controlar o outro órgão. Vossas Excelências vão aprovar uma lei, depois de amplo debate, será submetida à possibilidade de controle do Executivo, que exercerá também, além do juízo de constitucionalidade, um juízo político. Então, eu entendo que a análise, a ponderação de uma não persecução civil também deve ser homologada pelo Judiciário. Eu acho que quando um pode controlar o outro, a sociedade se sente mais protegida. Muito obrigado pela oportunidade, deputado Tadeu Alencar, todos os presentes aqui, deputado Sérgio Vidigal, novamente, muito honrado pelo convite de Vossa Excelência de poder estar aqui tentando contribuir para nós encontrarmos esse ponto do meio. Relator Carlos Aratim também, muito obrigado. Obrigado, doutor Anderson. Parabéns pelas suas palavras. São animadoras aqui, a tirar pelo entusiasmo militante cidadão do nosso querido deputado Pompeu de Matos. Passo agora a palavra ao